Boa noite, minha companhia, Cia de Marie. Boa noite, Renan. Então, acho que já dá pra gente começar, né? Pra não esperar muito tempo. Então, vamos lá. As pessoas que chegaram agora e as pessoas que já estão na live, meu boa noite pra vocês. Eu me chamo Johanna Araújo. Eu sou atriz há mais ou menos 6 anos. Atualmente faço parte do grupo Cia de Marie de Teatro e é a partir daí que a gente começa a nossa conversa. A gente está fazendo parte de um projeto que é fomentado pela Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017, onde temos apoio cultural da Secretaria Cultural de Fortaleza, Secultifor. Então, nosso bate-papo hoje vai falar sobre a valorização na melhor-idade. Como que eu poderia introduzir essa conversa para vocês? Então, inicialmente tivemos uma conversa onde o projeto Viúva de Marido Vivo iniciou. Então, o que aconteceu? Foi a partir dessa conversa com os meus amigos próximos, atores, que nós tivemos a ideia de criar o projeto. Mas o projeto, inicialmente, vem de memórias revividas e vividas e N coisas da vida da minha avó. E aí eu tô lendo um livro que fala O Momento Mágico, que é esse livro aqui, que tem alguns tópicos que eu vou falar sobre ele, que são frases que é dita no livro, que é do Márcio Ribeiro Leite, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2008. Fala justamente sobre isso, sobre a revisitação de memórias, quando você está na sua idade mais avançada, seus 60, 80 anos, no livro mais ou menos. E aí ele começa a revisitar memórias dele. E a partir daí a gente começa a conversar. Por quê? Como que o idoso é visto dentro da nossa sociedade, dentro do nosso convívio familiar, dentro do nosso convívio de trabalho, como a gente lida com essas pessoas no dia a dia. E revisitando isso, a gente pode ver que a gente não sabe lidar com o idoso na sua melhor idade. Nós temos escritores incríveis que viveram até 60, 80 anos. Para a época deles, isso era muito tempo. E hoje a gente consegue valorizar o trabalho. Foi justamente isso que a gente fez com o projeto Viúva de Marido Vivo, que a gente fez uma adaptação para esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de pandemia. Tanto é que o trabalho está como Viúva de Marido Vivo na pandemia. E isso traz uma certa nostalgia. Por quê? A minha avó é uma senhora de 87 anos, altamente lúcida, onde eu percebia que ela sentia uma necessidade de conversar. Eu tinha a ideia de que minha avó era só minha avó e mãe da minha mãe. Era isso que eu via dela. Eu não a via como mulher, como filha, como uma ex-namorada ou como uma mulher que tinha seus sofrimentos, seus desejos. Eu não via ela como uma mulher, como um ser humano. Eu via ela simplesmente como a minha avó. E eu vim entender traços e características da minha avó, especificamente falando, porque é a pessoa que eu tenho mais contato, a partir do momento que eu sentei para ouvi-la. E quando a gente para ouvir, a gente revisita histórias, momentos, épocas, sensações, sentidos que a gente não consegue ver hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que a pessoa, quando ela chega numa determinada idade, a partir dos 40 anos, a gente já começa a chamar a pessoa de velha. Que a partir dali ela cai a produtividade, que ela não vai conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente vê história de pessoas com mais de 60 anos iniciando a faculdade e a gente acha aquilo incrível. Meu avô, por exemplo, foi alfabetizado depois dos 60 anos de idade. Eu lembro que a minha avó contava que ela fazia desenhos para ele levar para aula, para ele poder pintar. Por quê? Minha avó é uma mulher muito ativa,
Ela, com seus 87 anos, ela cuida de uma casa, cuida do meu avô, que não é tão saudável quanto ela, e cuida de um tio meu que é deficiente. E por que eu falo que ela é muito ativa? Porque mesmo com todas essas responsabilidades, ela consegue ter força. Ela é muito, como ela diz, ninguém governa ela. Por quê? Porque ela tem muita segurança do que ela é e o que ela passou durante a vida. E eu não entendia por que ela era assim. Então, quando eu sentava com a minha avó, eu ria muito, porque todas as dores e sofrimento dela, ela me trazia de uma maneira leve. Mas dava pra ver que aquilo tinha sido sofrido. Que aquilo tinha sido um momento de dor, mas pra mim era um momento de alegria, porque eu conhecia quem era a pessoa que estava do meu lado. Eu passei, basicamente, 84 anos pra conhecer minha avó. Realmente a minha avó. E assim a gente faz com qualquer idoso. Às vezes a gente olha, tem meio que dó. Ai, mas eu não, eu já olho o idoso e falo: quantas histórias ele tem pra contar? O que a gente pode valorizar dele? Coisas que a gente não valoriza no dia a dia. A minha avó costura plenamente bem. Ela é muito criativa. Ela pega um pedaço de retalho e ela cria uma coxa de cama, saias, tapetes, guardanapos. Ela borda coisas que com a minha idade eu não tenho habilidade pra fazer, porque eu sempre digo: não tenho tempo, não consigo, não é pra mim, não sou eu. E aí a gente tem que entender que a gente tem que colocar o idoso num lugar de realmente de história, de respeito, não ver só como idoso, mas a gente vê ele como um ser humano, porque a gente esquece que ele foi jovem, que ele foi criança, que ele foi adulto. Não podemos esquecer disso. E o Viúva trata justamente disso, da minha ligação afetiva com a minha avó, sobre o aspecto de vida, e mudou muito a minha visão sobre como lidar com essas coisas, porque eu também tinha essa ideia: ela tem 87 anos, o que ela pode trazer de bom pra mim? E eu vi que eu tenho traços da personalidade da minha avó fortíssimos, e eu vi que a minha avó em si é uma mulher muito diferente das irmãs dela, porque eu tive esse pouquinho de contato com as irmãs dela, e pela voz das irmãs delas, que são mais novas, elas falam: ela é diferente, ela é uma mulher que tá sempre rindo. Minha avó sofreu muito, então ela tá sempre rindo, ela tá sempre brincando. Quando eu chego lá, eu falo: vó, e o que a senhora vai fazer hoje? Eu já acordei cedo, já dei banho no seu avô, já fiz várias coisas. E quando a gente para pra valorizar esse tipo de ação, a gente vê que é muito bonito estar vivendo na melhor idade, que é a idade que a gente para pra analisar o que fez da vida, é a idade que a gente para pra falar e se conhecer como a gente é. Tem uma frase do livro que é: a velhice tingia todos os acontecimentos em suas coisas. E o que eu posso relacionar isso ao projeto do Viúva de um Marido Vivo é que, com o grupo de Marie, a gente teve a ideia de sentar comicamente, conversando e rindo. Eu falava: olha, minha avó faz isso, minha avó fala de tal maneira, minha avó impõe. E tem frases da minha avó que são muito marcantes dela, jeitos que são muito marcantes dela. E aí eu, juntamente com o Renan de Oliveira e a Priscila Cavalcante, a gente estava sentados, e aí a gente pensou: por que não fazer um espetáculo, um sketch disso? Por que a gente não pode trabalhar isso? Por isso que a gente fala sobre valorizar, porque a gente não está valorizando o nosso trabalho como ator somente. A gente valoriza a história de uma pessoa. Porque se a gente for analisar dentro do contexto de vida da gente, todo mundo tem uma história. Por exemplo, eu olhar pra minha mãe hoje, aos 56 anos dela, a minha mãe tem várias histórias, inúmeras histórias. E são histórias que a gente vai ter futuramente. Mas será que essas histórias vão ser esquecidas, como a gente faz atualmente? Porque é o que a gente faz. Ou a gente vai relembrar e dar um valor, um sentido, um significado para aquilo, que foi o que a gente fez. E tem a história das lembranças,
Tingiam-no como os dardos a picar suas carnes. O que isso quer dizer? Que quando eu falava com ela, eu sentia que aquilo doía, mas aquela dor não era uma dor de tristeza mais, era uma dor de tipo, eu venci. Então a gente tem que olhar muito as coisas por esse lado. E as memórias dela entrelaçam trechos especificamente do Viúva, assim. A gente vê o Viúva de uma maneira muito minha avó. A gente vê minha avó. Quando eu mostrei o projeto para ela, depois que a gente tinha apresentado no Festival Facta, e aí ela falou, eu não sabia que eu era essa pessoa, eu não sabia que eu conseguia ser vista desta maneira. E aí a gente consegue entender o porquê, porque ela sempre se sentiu só. Não tinha uma pessoa ali que dissesse assim, vó, vou te ouvir, eu estou aqui para te ouvir. E quando eu converso com ela, não sinto vontade de falar muita coisa, é uma pergunta ou outra, porque eu vejo ela animada, ela sorri, ela sente que se preenche. E às vezes eu pergunto, vó, a senhora tá bem? A senhora gostou de conversar comigo? Ela, gostei, minha filha. É muito bom ter com quem conversar. E toda vez que eu chego lá, já se tornou um hábito natural dela. Eu boto um Luiz Gonzaga, que ela adora. Aí ela dança na cozinha toda. O meu avô fica mais sentadinho por conta do problema de saúde dele. Mas ele escuta a música, ele relembra. Então a gente revive memórias e vive memórias todas as vezes que a gente se encontra. Isso é muito interessante. E aí, tem uma frase também que eu acho muito interessante desse livro. Sua alma queria voar, mas o seu corpo a mantinha presa. Que eu já entro mais no contexto do meu avô. Quando eu falo que eu coloco músicas, aí eu chego e boto lá uma musiquinha pra ele ouvir. Ele sente vontade de se levantar e dançar forró da época dele, mas ele não consegue por conta da limitação da saúde. E aí a gente para pensar como que ele era jovem, como ele se movimentava quando jovem, como ele se sentia quando jovem. A gente começa a pensar sobre isso. E minha avó contando, fala que meu avô não dançava bem, mas hoje em dia ele acha que dança bem. E aí você entra em umas lembranças muito fortes, muito nítidas deles. E traz até uma questão da personalidade, porque meu avô não gostava que a minha avó saísse para dançar, mas ele gostava de sair para dançar, mesmo não sabendo dançar. E a minha avó até hoje fala, você não sabe dançar, e como que você quer dançar? E entra em umas coisas que a gente vê, por quê? Por que eles são assim? Aí a gente entende porque a personalidade deles é muito diferente. E quando a gente botou isso no Viúva, a gente ficou pensando, será que eu vou conseguir imprimir isso pro projeto, pro espetáculo? Porque são pessoas vivas. Quando a gente vai... O espetáculo acontece agora, sexta-feira, no meu canal do YouTube. E aí a gente vai apresentar lá. E a gente tinha medo que essas pessoas que são retratadas não fossem as pessoas que vivem hoje em dia. Mas a minha avó aprovou e disse que é. E aí, tem outra frase desse livro também, que é a mocidade embaça a perspectiva na qual se vê a velhice. Minha avó não conseguia se ver velha, casada, nos seus 23 anos, tendo 14 filhos com o esposo dela hoje em dia. E hoje ela se vê casada. Ela tinha uma alma muito livre, ainda tem, mas hoje ela consegue se ver no plano de vida que ela está. E para dar continuidade a esse bate-papo, eu vou convidar a Priscila Cavalcante, que é uma das integrantes do grupo de teatro que fez o processo de montagem comigo, me ajudou a escrever também o texto, que viveu algumas coisas e fisicamente ela tem umas características da minha avó, como a minha avó fala, a cor de pele e o cabelo. Eu vou convidar para que ela entre e converse com a gente um pouquinho. Olha. Erros.
Tá todo mundo no fio. Cadê a Priscila Cavalcante? Enquanto a Priscila prova, a gente continua. Priscila? Acho que a gente teve um probleminha com a internet dela, mas vamos lá. E agora falando especificamente do processo do Viúva de Marido Vivo. A gente apresentou o projeto, o sketch da gente em 2017, no Festival FECTA, onde fomos agraciados com 3 premiações. Eu levei a atriz revelação, Priscila Cavalcante levou também uma indicação para concorrer comigo também como atriz revelação. Nós levamos Grupo Revelação e nós levamos, se eu não me engano, teve outra premiação que eu não me lembro, e fomos indicados em mais 5. Então isso mostra a veracidade do trabalho, que a gente não fez um trabalho de qualquer jeito, que houve uma pesquisa de laboratório muito grande. Eu era pesquisadora principal do projeto por conta da minha relação com a pessoa, a musa inspiradora do projeto e da história, que era uma relação muito forte que eu tinha, como no início da live eu já falei. A gente tinha a relação de conversar, ela me contava, o grupo estava me falando que a gente levou o júri popular, que foi onde a gente ganhou a premiação. E aí, onde ela me contava, e aquilo foi gerando uma organização de pensamentos. E no final a gente montou. Pronto, estamos montando. Renan e Priscila me ajudaram a escrever algumas coisas, porque o texto ficou um pouco comprido. E aí a gente conta realmente histórias que aconteceram na vida dela até o atual presente. O projeto ele se dá pela ideia de que Raimunda jovem, Raimunda na atual idade e Raimundo jovem, e um terceiro integrante de todas as lembranças dela, que no caso seria o amor da vida dela. Só para deixar assim vocês com um pouco de curiosidade, quem foi o amor da vida de Raimunda? Foi Francisco. Francisco, um rapaz muito bonito que trabalhava com ela, onde ela se encantou. Só que essa história não tem um final muito feliz. E ela aprende a lidar com a ideia dessa história não ter um final feliz hoje em dia. E aí, o que ela passou dentro de tudo isso vai sendo falado, relatado, sentido, fazendo relações ao que a gente vive hoje, atualmente nessa pandemia. E a gente coloca isso como um ponto de referência para o que a gente está vivendo nesse projeto específico, que foi o que a gente montou agora para a quarentena. No do FECTA, foi incrível, porque a gente não imaginava que a gente ia ter esse alcance que a gente teve, realmente de visibilidade do trabalho, porque a gente tinha muita dúvida se aquilo ia dar certo para outras montagens. E aí a gente desenvolveu o projeto completo, porque um sketch ele se dá baseado em quê? No tempo mínimo de apresentação, que no caso foi 15 minutos. E a partir daí a gente viu que dava para fazer um espetáculo em cima daqueles 15 minutos, criando uma história completa. E foi o que a gente fez. E aí, nisso, fizemos para agora e vamos apresentar. Essa apresentação, a gente conseguiu dar mais elementos de sensibilidade ao personagem. O Francisco, que é o personagem que eu não tive contato, porque ele realmente é a lembrança da minha avó, é como ela me conta, eu não sei como ele é, eu não sei como ele se moldula na história dela, como ele permeia a história da minha avó. Eu só consigo entender que ele foi o amor da vida dela e que até hoje ela é apaixonada por este homem, mesmo casada com meu avô, entendendo todas as relações e cumprimentos de
de contrato do casamento deles dois, que eles estão casados há mais de 64 anos. E aí a gente começou a pensar como a gente conseguia colocar isso dentro do processo. E eu vi que deu certo, muito certo, porque ela aprovou também. Ela conhece o projeto, o trabalho em si, ela aprovou. E nessa aprovação da minha avó, a gente consegue ver que não ficamos distantes da história e não destoamos muito do que ela queria sentir. Agora falando um pouco sobre a personalidade da minha avó. A minha avó é uma mulher que não tem papas na língua. A minha avó é uma mulher que criou 10 filhos, que trabalhou muito como lavadeira, como mamucabeira. Para quem não conhece, mamucabeira é a mulher que faz, geralmente a função que faz uma parte da rede, porque meu avô era tecelão. Meu avô veio do interior para tentar a vida em Fortaleza, porque na cidade onde ele morava não tinha muita fonte de renda para onde ele trabalhar realmente. Ele acabou conhecendo minha avó. Eu vou contar um pouco como eles lidam um com o outro. Recentemente, eu fui na casa da minha avó e eu cheguei para ela e disse assim: vó, como é que a senhora tá? Aí ela: minha filha, eu não aguento mais o seu avô. Já chegou, depois de velho, começou a encher o meu saco. Eu não tenho mais idade para isso, porque ele tem quase 91 anos. Eu não tenho mais idade para isso. Eu dou banho, boto a fralda dele, boto ele para dormir, mas ele se levanta de madrugada para assistir televisão. Eu não aguento isso. Quando não dorme na cadeira dele reclinável, né? Ele diz, e aí ela desliga a televisão para ele poder dormir. Ele acorda e diz assim: você tá desligando a televisão por quê? Eu não tô com o olho aberto, mas eu tô escutando. Ou seja, ainda assim é uma relação de a minha avó reclama, meu avô faz. O meu avô teima e a minha avó continua fazendo. E ela diz, hoje em dia, falando um pouco sobre amor, hoje em dia ela consegue ver meu avô não como o marido dela. Ela fala pra mim, ele é meu amigo. Não existe mais aquela relação homem e mulher que existia há muito tempo atrás. E hoje em dia ela vê ele como amigo. Ela diz assim, pra mim ele é meu amigo, é uma pessoa que eu tô ajudando, faço esse favor de ajudar ele, mas eu não sinto mais amor. Porque o amor, a gente tem que entender que ele se transforma. E na cabeça da pessoa que já tem uma certa idade, ele realmente se transforma. Porque eu, com a idade que eu tenho, eu vejo o amor de uma maneira totalmente diferente que a minha avó vê. E ela, por passar por todo esse período de casamento, de filho, de emprego, de sofrimento, de caçar, por exemplo, emprego para os filhos, doenças com os filhos, tudo isso, ela já vê a vida de uma maneira totalmente diferente da minha. E por eu conviver com a minha avó por muito tempo, acaba que isso interfere muito na maneira que eu lido com a vida. Porque quando uma pessoa ela tem contato direto com pessoas mais velhas, elas começam a ver a vida de uma maneira em um aspecto diferente. Por exemplo, eu não consigo entender por que que eu não posso valorizar uma pessoa que pensa diferente de mim. Minha avó, aos 87 anos, abre a boca e diz: não entendo por que que as pessoas não votam certo. Eu não voto, mas eu não entendo por que as pessoas não votam certo. Minha avó, aos 87 anos, diz: qual o problema de uma pessoa do mesmo sexo ser casada com a outra? Não entendo. Tudo na cabeça dela é tipo tudo muito novo. Ela pensa de uma maneira nova. Ela não entende por que duas pessoas do mesmo sexo não podem ser casadas ou não pode ter um filho. Na cabeça dela isso não entra. Porque a gente tem casos na família que é assim. E pra minha avó tudo bem. Aquilo é tão natural que pra ela tudo bem. E eu vejo que pessoas bem mais novas que ela não têm essa mentalidade. Ela conseguiu sair de um ponto de muitos e muitos anos de retrocesso e foi por uma coisa assim muito atual. Meu avô já não. Meu avô ele já não consegue lidar com essa sociedade mudada, atual. Ele não consegue. Por quê? Porque para ele é difícil o acesso. Para ele é difícil entender.
E como a minha avó, ela trabalha muito a mente dela, ela consegue entender que a sociedade mudou. A minha avó é altamente contra o nosso governo atual. Ela, ela olha assim pra televisão, ela fala: como que uma pessoa vota numa criatura dessa? Eu não entendo. Por quê? Porque minha avó passou por situações, por ser filha de um homem preto, pobre e periférico, ela entende muita coisa que eu não vou entender, porque não é meu lugar de fala. E a minha avó entende sobre cada coisa que a gente. Eu não consigo entender. Ela entende e eu não. Uma vez eu lembro de uma conversa que eu tive com ela e ela falou o seguinte pra mim: minha filha, olhe para o céu e veja a movimentação da lua. Quando a lua atingir certo ponto, o mar vai estar de outra maneira. Quando a lua estiver de certa maneira, a chuva vai ser de outro jeito. São ensinamentos que ela, como bisneta de índio, ela me passou, porque eu não conheço. Minha avó planta de uma maneira que tudo que ela planta pega. Por quê? Porque ela foi moldada, ensinada, e ela levou aquele ensinamento para frente. Minha avó fala de coisas que eu nunca vou ver, ouvir ou viver, que é como era na época dela. Como eram as estradas em Fortaleza, como era o transporte público de Fortaleza, as moradias em Fortaleza. Isso são memórias que a gente não vai visitar se a gente não conversar com uma pessoa mais velha que a gente, um idoso. Uma pessoa de 30 anos já te ensina mais coisas do que você pode imaginar. E eu vejo minha avó numa sabedoria muito grande dela, mesmo sendo analfabeta. Ela, ela tem uma inteligência, a inteligência dela é muito diferente, porque mesmo não conhecendo os números, ela faz conta de cabeça. Ela é muito boa em matemática. Mesmo ela não conhecendo o alfabeto e juntando letras, a minha avó conhece cada letra. Ela diz: minha filha, eu não sei ler, mas eu sei que letra é essa e que letra é essa. Então a gente tem que começar a entender que somos diferentes, que vemos o mundo de maneira diferente, que lidamos com as coisas de maneiras diferentes e que cada tempo tem um aprendizado. Minha avó fala muito disso pra mim. Ela fala: minha filha, faça o que você tiver para fazer agora, porque quando você chega na minha idade, você olha para trás e pensa: por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu não me permiti? E aí você começa a ver que cada tempo, literalmente, ao pé da letra, é um aprendizado. É uma ideia nova, de novo dia. E aí ela conversa sobre coisas comigo do dia a dia dela. Por exemplo, ultimamente ela falou pra mim que não gosta mais de comer comida feita, cozida. Ah, não gosto mais de comida de panela, como a gente chama aqui no Ceará, né? Aqui. Aí ela fala: não quero mais comida de panela. Por quê, Vala? Porque eu perdi o gosto. Eu tô aprendendo a gostar de outras coisas. E isso realmente vem com a idade. Você passa a deixar de gostar de coisas que para você tinham muito valor, aí depois você desvaloriza aquilo e começa outra valorização, mas aquilo nunca sai da ideia de que faz parte da vida dela. Bom, gente, eu queria que todas as pessoas conhecessem a minha avó, ou minimamente conhecessem os avós de vocês, os tios de vocês, porque dentro da nossa família tem muita história bonita e engraçada para se contar. A minha mãe, ela é uma pessoa que tem várias histórias engraçadas para contar. Inclusive, ela é um dos focos principais do Viva de um Marido Vivo, porque ela está muito forte, né, no espetáculo. E é muito interessante. Pare mesmo para ouvir a pessoa com mais idade, a pessoa com mais idade, a pessoa que tem experiência de vida diferente da gente, porque história a gente não vai aprender só em um lugar, não é lendo livro. Histórias são coisas que acontecem no dia a dia e que a gente precisa. Oi, Pri! Que a gente precisa deixar de ver as coisas como se não fossem reais.
Às vezes a gente vê uma coisa muito bonita que aconteceu em um tempo e não consegue trazer aquilo para o momento atual como aprendizado. Então, eu acho que é interessante a gente parar para ouvir o outro, independente da idade, mas falando do idoso especificamente, eles se sentem muito valorizados. Ouvir o outro, dar valorização a ele, porque eu acredito que todo mundo aqui já precisou ser ouvido. E aí, Pri, o que é que você tem para falar para nós? Mulher, quase no finalzinho, tudo bom, gente? Mas é isso, é só para complementar isso que você falou da importância. E eu, que estou junto contigo fazendo a peça, você como neta, para quem está chegando agora, gente, a gente está falando sobre a importância, né, da gente saber as histórias das pessoas idosas, porque elas não estão só ali por estar, não. É cada memória, e aí a gente trabalha com essa memória dentro do espetáculo. E aí a Johanna deu esse presente que é pesquisar a avó dela, né? Ter esse estudo de memórias. Ela mesma veio dizer que só pôde conhecer a avó dela de verdade agora, como mulher, como batalhadora, né? É... E somente agora que ela pôde colocar isso e no papel. E fiquei super feliz de eu ter tido essa chance de interpretar ela, porque é uma memória viva, né, gente? A gente fala de uma pessoa que tá ali existindo e resistindo até hoje. É o que vocês vão ver agora, dia 29, num canal da Johanna. Convido a todos mesmo para estar lá com a gente, porque tudo isso que ela tá falando vai ser bem visto no dia, né? Para vocês saberem como é que é essa personalidade da Dona Raimunda. E eu, como jovem que sou, é bacana lembrar o momento dela, porque eu faço a Raimunda jovem, né? E aí a gente trabalha com essa questão do tempo, do passado e do presente dela. Então é bem bacana isso, essa desenvoltura que a gente tá, né? Que a gente faz. E para mim é bem importante da gente estar valorizando, porque é como a Ayo falou, a gente tem que saber o mínimo que a gente está fazendo, e escutar é muito bom. E quando a gente está ali, sentadinha, escutando os conselhos, muita, quem nunca, né, gente? Pô, a gente com 11, 12, 13 anos, a avó, quem tem avó, né, e quem tem os avós ainda vivos e tal, chega pra gente e fala, menina, não faz isso, não faz aquilo. Ou, olha, escuta essa história, gente. Ah, avó, já sei de tudo. Ah, avó, para. Ô, avô, não sei o quê. Não, gente, pior que eles já viveram mesmo. Então, quando um idoso chegar para você conversando, não é porque ele só quer conversar, não, viu, gente? É porque é um aprendizado, um ensinamento. E é o que eu digo para a Johanna e para o Renanzinho, que está aqui também na live, e o Carlos, que são o pessoal do elenco, né, da nossa peça, é que é muito importante, muito lindo a gente saber da história da Dona Raimunda. E é um presente para a gente mesmo acompanhar. E a gente vai chegar, se Deus quiser, a gente vai chegar nessa idade. E Você aí a gente vai saber um pouco mais, né? Imagina aí, Ana, a gente lá, velhinha, dizendo as coisas. sei, eu vou ser a personificação da minha avó. Não tem como eu não ser muito parecida com ela. Porque eu sei que eu tenho traços da personalidade dela que é exatamente igual. Por quê? Porque eu convivo. Porque eu olho pra cara dela e eu começo a rir, dizendo, vó, eu vou ficar feia igual a senhora. Eu vou ficar estressada igual a senhora, sem paciência que nem a senhora. E a gente ri muito disso, né? A gente troca muito essa risada de você brincar, mas mantendo o respeito, porque você nunca pode perder o respeito, e ela olhar pra mim e dizer, minha filha, você é doida. Só pra finalizar aqui, eu lembro de uma vez que ela disse pra mim, Johanna, quando eu estiver perto de morrer, eu vou ligar pra você vir aqui gravar uma doidice minha que eu vou dizer, porque eu quero que a minha doidice fique aí para as outras pessoas ouvirem. Eu vou, como é que eu vou saber que a senhora tá perto de morrer? Não sei, mas você vai vir aqui e vai gravar. Quando essa live terminar, eu vou jogar um vídeo dela que eu tenho para vocês verem como é a personalidade de Raimunda. E ó, leia aqui o comentário do Renan, que eu achei muito massa o que ele falou. Ó. Deixa eu ver, porque eu com tecnologia sou horrível. A minha avó foi diagnosticada com Alzheimer e é louca.
E é louca. E é louco. Pensar como muito da história dela e da família vai se perdendo com o tempo. Mas ainda guardo tudo que ela me contou, todas as histórias que ela compartilhou. É justamente sobre isso. É justamente sobre esse cuidado, esse olhar de respeito. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Por exemplo, eu tenho um medo muito grande de perder minha avó. Quando eu penso nisso, me dá pânico, porque eu não sei se eu vou passar para frente o que ela me ensinou, o que ela me deu. E é muito doido, porque da mesma ideia que o Renan compartilha da avó dele ter ficado dessa maneira, infelizmente ter entrado nesse processo de doença, porque é muito ruim. O meu avô, se a gente não cuidasse dele também, ele poderia entrar, né? E a gente perde tanta coisa. Quem foi minha avó? Deve ser horrível, assim. Porque você lembra e ela meio que te esquece. Por isso que a gente tem que valorizar muito o que a gente vive de bom e de ruim, a gente aprender com isso, tá, gente? Não é jogar fora o aprendizado ruim, não. Minha avó fala muito disso no espetáculo. Ela faz muito disso. Ela pega o ruim e transforma no bom. Por isso que o espetáculo existe, porque ela deu uma ideia de como foi sofrer e depois a gente foi lá e riu junto e fez um trabalho bacana. Mais alguma coisa? Por isso a ideia, por isso a ideia é bacana de das memórias, porque aí você, como neta, tem tudo aquilo, você jamais vai esquecer e vai deixar registrado, né? Que é por isso que é tão gostoso trabalhar com essa peça, porque fica tudo registrado ali, sabe? Quando você quiser rememorar novamente as memórias da sua avó, vai estar ali. Eu acho que as histórias não são esquecidas, né? Basicamente é o tempo, claro, o tempo, mas você como neta e a gente do elenco que tá nesse trabalho, a gente não vai esquecer, porque tá ali registrado, né? São memórias. E, gente, é muita história. Vocês só vão acompanhar mesmo assistindo, porque é muita coisinha que ela fala. E a peça tá muito bacana porque tudo foi trabalhado pensando nisso mesmo, pensando na Dona Raimunda, que é a memória viva. Foi nos ditadozinhos que ela tem, na personalidade forte, que ela sim é uma mulher, personalidade forte, que representa, sim, muitas Feminista mulheres, da gente. maneira Tipo, dela. já. Isso, muito. Olha para aquele tempo, a gente já tinha ela como feminista, sabe? Olha aquele tempo. E no Nordeste, que a coisa ainda é mais louca, né? Acho que é importante a gente falar disso mesmo, de várias mulheres se Isso me faz identificarem com ela. lembrar, Por isso que é muito bom. isso me faz lembrar uma história que ela conta. Seu avô, minha filha, um belo dia eu casado com ele aos 23 anos, olhou pra mim e disse mesmo assim na minha cara: Olhe, Raimunda, você manda do quarto pra cozinha e eu mando do quarto pra entrada de casa. Minha avó olhou pra cara dele e disse assim: Não, meu querido, eu mando é do quintal até a entrada de casa. Eu casei foi pra ser sua esposa, não foi pra ser sua empregada. E muito menos mulher pra viver presa em relação a você. Você não manda em mim. Ninguém me governa. Até hoje, ninguém me governa, ninguém vai me governar. E se você falar essa frase para minha avó, ela vai dizer: nunca. Só quem manda em mim é Deus e eu. Do resto, ninguém mais. Ela sempre falou que a mulher tinha que trabalhar, que a mulher tinha que ter o seu dinheiro, que tinha que ter sua liberdade, que tinha que estudar. Mesmo ela não tendo todas as oportunidades, ela fala muito para mim: minha filha trabalha, estude, tem as suas coisas. Não invente de casar cedo. Se for para casar, case para ficar com uma pessoa que lhe respeita, que aceita você do jeito que você é, porque realmente é isso. E falando sobre memórias que vai ficar da minha avó, eu lembrei que um dia desse, meu pai falou do pai dele para mim. Eu não conheci meu avô de vivência, né? E aí, meu pai chegou para mim e disse assim: Sabia que teu avô era boêmio? Aí eu, hã? Sim, teu avô era boêmio. Meu avô tinha um disco de vinil gravado, tocava, adorava Noite Ilustrada. Inclusive, tem uma música que eu lembro do meu avô. E aí eu consigo entender por que que meu pai gosta de certo tipo de música, que eu gosto desse certo tipo de música e por que me remete à memória do meu avô. Porque mesmo que a memória não seja contada pelo idoso, quando ele conta para alguém, a gente pode repassar para outro. E é o que meu avô faz comigo, meu pai fez comigo. E minha avó conheceu meu avô paterno
que conheceu meu pai quando era criança, e eu tenho referência de quem era meu pai quando era criança, minha mãe, meus avós que eu não tive contato. Então, essa é a importância de você valorizar as memórias, as conversas, aquele cafezinho da tarde que a sua avó chega, minha filha, vamos tomar um café? E você sempre conversa. Essa é a importância. E café de vó é café de vó, né? Comida de vó é comida de vó. Tratamento de vó é diferente. Então, eu acho que é isso. A gente se encontra agora, dia 29, né, no meu canal do YouTube, Johanna Araújo Teatro, como espetáculo Viúva de um Marido Vivo, montagem na pandemia. E eu espero que vocês assistam, se divirtam, riam e saiam um pouco dessa coisa que tá sufocante da gente, da pandemia. Porque o espetáculo é para isso, pra gente se divertir, pra gente rir, pra gente revisitar memórias, tempos, cheiros, amores, personalidades. Mais alguma coisa para acrescentar e a gente... Não, eu só queria agradecer as pessoas que estão aqui, né, que escutaram a gente com carinho. Agradecer também a esse projeto que é lindo, que daqui a pouquinho a gente termina isso, levando alegria, né, para as pessoas. E história também, que é o mais importante, né? Memórias, enfim. E te pedir também para deixar a live salva no teu Instagram, para quem não pôde acompanhar lá um pouquinho, né? E é isso, gente. A gente espera vocês. Vou deixar no GTV do Instagram. Anotem na agenda de vocês, às 19 horas, dia 29, sexta-feira, no meu canal Johanna Araújo Teatro, o espetáculo Viúva de um Marido Vivo, montagem na pandemia, na quarentena, como vocês se sentirem confortáveis para falar. Gente, foi um trabalho muito grande. Agradeço muito aos meninos da produção, Thiago Pinto, Luísa Pontes, o Graco, a Priscila, o Renan, o Carlos Aires. Eu agradeço o grupo Cia de Marie de Teatro, que me acolheu e acolheu as loucuras que eu trouxe também do grupo. Eu agradeço todas essas pessoas. Eu estou muito feliz mesmo do projeto ter saído, mesmo com toda essa problematização do meio da pandemia, de como fazer o trabalho. Muito gratificante, muito prazeroso. A gente entende que realmente ninguém dá, ninguém só recebe. É uma troca, é uma via de mão dupla. E muito obrigada a todos que estiveram ouvindo, assistindo, que acompanharam. Quem quiser compartilhar a live vai estar no meu IGTV, para quem quiser compartilhar. E eu realmente espero que vocês vá ver a Dona Raimunda, viu? Porque eu disse pra ela que ela ia ficar famosa. E ela quer a fama dela. Porque eu sei que se eu não deixar pra ela, ela vai arrancar os meus cabelos fora. Porque Dona Raimunda é assim. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. E até sexta-feira. Beijo, pessoal. Beijão.